Algumas pessoas dizem que o sábado deve ser guardado como um dia sagrado. Outros dizem que é o domingo. Outros ainda dizem, não tem dia sagrado. Você tem que fazer de todos os dias sagrados. Afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre a guarda do sábado? Temos que guardar? Não temos que guardar? Podemos escolher guardar ou não? Você vai descobrir tudo isso no nosso encontro de hoje. Então, pega a sua Bíblia e não sai daí, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Eu quero oferecer para você um presente. É o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD você vai descobrir as razões pelas quais você deve seguir os conselhos da Bíblia. Porque aqui nós temos um tema, que é o tema 4, chamado Fé na Bíblia. Você vai descobrir as razões arqueológicas, teológicas e literárias para você crer que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Além de outros 14 temas, são 15 ao todo, que você vai encontrar aqui nesse DVD gravado por mim. Bem, você pode pedir esse DVD de 3 formas. As 3 são gratuitas, você não vai pagar nada pelo DVD. Primeiro, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Só você abrir como se fosse tirar uma foto, aponta para cá, vai abrir um link na tela do seu computador, aí você clica nele, abre um formulário, você preenche e o DVD vai para sua casa sem custo. Ou você pode entrar no site biblia.com.br agora mesmo e clicar na imagem do DVD e aí você vai fazer o seu cadastro e pedir a revista ou pedir o DVD e vai para sua casa sem custo. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai conversar com a equipe da Escola Bíblica, fazer o seu cadastro e o DVD vai para sua casa sem custos. É um presente nosso porque nós temos os Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam na Novo Tempo e que patrocinam a Novo Tempo. Agradecemos aos anjos e você peça o seu DVD. Eu não sei se você já falou a frase, estou estressado ou estressada. Ou já ouviu alguém falar isso, mas eu aposto que já. Eu acho que todo mundo já se sentiu muito cansado em algum momento da vida. A correria é muito grande, trabalho, estudo, família, filhos, cônjuge. E temos que ter algum momento para descansar, algum momento para desacelerar. E o ideal é que esse momento seja pelo menos semanal. É por isso que o sábado já se torna especial do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. Todos nós precisamos de um descanso. Diante disso, podemos mais uma vez ver o amor e o cuidado de Deus por nós, ao criar este tão necessário momento. Na Semana da Criação, Deus preocupou-se com cada detalhe da nossa vida. Ele cria o céu atmosférico, onde estão os gases necessários para a vida, cria os mares para o nosso sustento e lazer, cria a terra seca onde podemos plantar, colher, morar, brincar, enfim, viver. Cria a vegetação, que é o alimento ideal de Deus para nós. Cria o sol, que é fundamental para a vida na terra. A lua e as estrelas, que além de embelezarem o céu, atuam diretamente sobre as marés. Cria os pássaros, peixes e animais terrestres. Finalmente, após a terra estar pronta para receber o homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. E com suas próprias mãos cria o homem e a mulher e de presente entrega o mundo a eles. O que impediria Deus de ter parado no 6º dia da criação? Ele já tinha criado os homens, a natureza, não existia mais nada para ser criado do ponto de vista de necessidade dos seres humanos. Mas Deus resolveu criar mais uma coisa, e Ele cria o 7º dia. Aqui em Gênesis 2, versículo 3 diz: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera na criação. Ou seja, Deus criou o sábado. Ele não precisava, mas criou o sábado para o nosso deleite.
O fato de Deus ter criado o sábado deveria fazer a gente pensar com muita calma a respeito desse dia, porque Deus poderia ter feito muitas outras coisas na criação. A sua criatividade é infinita e, na sua infinita sabedoria e criatividade, Ele criou o sábado para nós. Se Deus criou esse dia tão importante, o que nos faria considerar esse dia com menos importância? Você não acha que deveria cuidar da guarda do sábado com tanto zelo quanto Deus criou o sábado? Nós deveríamos pensar nisso, porque se Deus criou e criou para a humanidade, é bom para nós e nós deveríamos desfrutar e respeitar de acordo com aquilo que Deus determinou. É com tristeza que eu digo a vocês que eu já encontrei alguns cristãos por aí que querem dizer que a passagem de Gênesis não é literal. Eu já encontrei inclusive gente bastante instruída, com títulos acadêmicos em teologia, dizendo que o sábado, que a semana da criação não é literal. Alguns inclusive estão descambando para explicações alternativas da semana da criação, tentando unir evolucionismo e o criacionismo no que é conhecido por aí por evolucionismo teísta. Ou seja, segundo essa filosofia, Deus teria usado os recursos da evolução para criar toda a natureza e que aquela semana da criação em Gênesis seria apenas uma metáfora do que Deus teria feito. Mas não é isso que nós cremos enquanto cristãos que acham a Bíblia, que creem na Bíblia como a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus criou tudo em 6 dias literais e no 7º Ele descansou. É assim que nós cremos, porque a Bíblia deve ser encarada assim. A ciência e a teologia elaboram descrições do mundo em que vivemos, bem como seu relacionamento com Deus, o Criador, mantenedor e Redentor. A descrição completa e detalhada desse relacionamento transcende tanto a experiência como a linguagem humana. Deus escolheu revelar-se a nós mediante o uso de descrições teológicas que podemos facilmente entender e que, ao mesmo tempo, são capazes de nos apresentar visões válidas de sua verdade. Essas descrições não são, porém, exaustivas e não deixa de ser apropriado integrá-las com descrições científicas autênticas do mecanismo da atividade de Deus no universo físico. É perfeitamente possível harmonizar a Bíblia e a ciência. Basta olhar para ambas com a perspectiva correta. E nós precisamos lembrar sempre que a verdadeira ciência olha para o Gênesis como um relato literal. Outra coisa importante de dizer é que Deus não se utilizaria de um recurso tão sanguinário quanto a evolução para criar a sua natureza. Infelizmente, muitos cristãos estão pendendo para o lado do evolucionismo. Estão abrindo a mente de tal forma para filosofias não bíblicas que acabam tentando harmonizar o que a Bíblia diz sobre a criação com o que a falsa ciência diz a respeito da evolução. A grande verdade é que vai chegar o momento em que esses professos cristãos terão que se decidir entre a falsa ciência e a Bíblia. E eu uso a expressão falsa ciência porque a verdadeira ciência, aquela que é feita com responsabilidade e com honestidade, sempre chega nas conclusões que combinam com a Bíblia. A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus e nenhuma prova científica pode contradizê-la, porque ela é a verdade suprema deixada por Deus para os seres humanos. Crer que o ato criativo de Deus
descrito ali em Gênesis capítulos 1, 2 e 3 não é literal, é uma afronta a todo o texto bíblico. Não sei se você sabia, mas todas as doutrinas bíblicas, de uma forma ou de outra, estão ancoradas nos primeiros capítulos da Bíblia. Então, se Gênesis 1, 2 e 3 e também os outros capítulos não são capítulos literais, nós poderíamos simplesmente parar de estudar a Bíblia e fazer outra coisa mais útil. Afinal de contas, a Bíblia seria um livro mentiroso. Mas a Bíblia, Gênesis, é literal. E porque é literal, nós podemos crer na Bíblia inteira. O sábado foi um grande presente que Deus deu a toda a humanidade. Ele foi abençoado por Deus e também santificado, ou seja, tornado sagrado. Não existe a possibilidade de dizermos que o sábado foi dado somente para os judeus, já que quando ele foi estabelecido como dia separado, não existiam judeus, egípcios, babilônios ou qualquer outro povo. Existia apenas a primeira família que acabara de sair das mãos do Criador. O sábado foi dado para todos os homens da terra. O sétimo dia deveria ser uma bênção para os povos da terra, justamente o dia que todos os homens teriam para o tão necessário descanso. Quais foram então os objetivos de Deus ao criar o sábado? Bem, foram diversos, mas eu quero destacar alguns aqui. Em primeiro lugar, o sábado é memorial da criação, ou seja, a cada sábado que chega, nós lembramos que Deus criou tudo e, portanto, Ele merece o nosso louvor, merece a nossa adoração. A cada vez que você para observar um sábado, para santificar um sábado, você está dizendo que crer que Deus criou tudo. Você está dizendo que não acredita, que não compactua com o modelo evolutivo da criação, do surgimento das espécies. Você está dizendo que sim, acredita que o nosso Deus criou tudo do nada a partir da sua palavra. O sábado também tem o objetivo de nos fazer parar por 24 horas para nos dedicar exclusivamente aos pensamentos, às ações, às atividades para Deus. Durante a semana é lógico que a gente pensa em Deus, a gente fala de Deus, mas o sábado é o momento de cessar, de parar o trabalho, de parar os estudos, de parar todas as atividades e pensar exclusivamente em Deus, ficar com a sua família, concentrados nas coisas espirituais. O sábado também é um momento de descanso físico, de descanso emocional, de descanso espiritual, enfim. O sábado tem múltiplas funções, mas todas elas ligadas à memória de que há um Deus Criador. Na Bíblia, encontramos farta argumentação corroborando com o presente edênico do sábado. Após o cativeiro egípcio e antes da apresentação dos 10 mandamentos no Sinai, já encontramos uma referência ao sábado. Durante a peregrinação, Deus providenciou o maná e deu a seguinte recomendação: 6 dias colherás, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Êxodo 16, 26. É interessante que o povo não precisou de explicação a respeito do sábado, uma clara referência de que já era uma instituição conhecida antes do Sinai. Deus deu no Sinai o decálogo e no 4º mandamento ele lembrou o povo da bênção que eles haviam esquecido durante o período da escravidão. Deus disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 28, 9 e 10. Jesus, o grande eu sou, é o próprio Criador do sábado, segundo Hebreus capítulo 1, e nunca ofereceu nenhum argumento para que este mandamento fosse quebrado. Pelo contrário, ele disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5,17. Se você observar com cuidado, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que o sábado é o dia do Senhor. Você não vai encontrar nenhuma vez na Bíblia, nenhuma, dizendo que o domingo é o dia do Senhor, que deve ser guardado ou qualquer outro dia. Bem, se existe um livro em que deveria estar uma ordem para não guardar o sábado, deveria ser no mesmo livro em que tem a ordem para guardar. Aliás, um pouquinho antes de terminar
o livro do Apocalipse, João escreveu o seguinte: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Ou seja, há uma ordem expressa de Deus de não acrescentar ou tirar nada das palavras inspiradas da Bíblia. E aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, ou você guarda os 10 mandamentos, ou você é culpado de todos. Apesar de todas essas evidências, encontramos cristãos que santificam o domingo em detrimento do sábado. Um desses grupos são os católicos, e sem hesitar eles apresentam a razão para isso. Abre aspas. Por volta de 1400 d.C., Pedro de Arcarano afirmou que o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que seu poder não provém do homem, mas de Deus, e ele age em lugar de Deus sobre a terra, com pleno poder para comprometer ou liberar suas ovelhas. Fecha aspas. Na edição do Catecismo de 1977, aparece a seguinte sequência de perguntas e respostas. Qual é o sábado? O sábado é o 7º dia. Por que observamos o domingo em lugar do sábado? Observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eu não sei se você conhecia esse trecho do Catecismo, mas ele foi bem sincero a respeito do sábado e da guarda do domingo, não é? Deus nos presenteou com o sábado, Deus nos deu esse privilégio de pararmos um pouco para descansar nossa vida, descansar nossa mente e desfrutar todos os benefícios dessa obediência a Deus. É verdade que às vezes é um desafio, mas nós temos que encarar o sábado como um grande privilégio e, logicamente, uma ordem dada por Deus em Gênesis, na sua lei e em toda a Bíblia. Só existem duas possibilidades para que um cristão não guarde o sábado. Ou ele não conhece, ou ele é rebelde contra Deus. Na possibilidade do cristão não conhecer a doutrina do sábado, ele não será cobrado a respeito disso, porque o próprio texto bíblico afirma que Deus não considera o tempo de ignorância. Esse não é o seu caso, porque você está sendo instruído nesse momento a respeito do verdadeiro sentido do sábado e de como ele deve ser guardado por todos aqueles que são seguidores de Jesus. A segunda possibilidade, portanto, é a rebeldia. É alguém que conhece a doutrina do sábado, mas se rebela contra ela. E rebelar-se contra uma doutrina de Deus é se rebelar contra o próprio Deus. E eu espero sinceramente que esse não seja o seu caso, porque o fim dos rebeldes não é a salvação em Cristo Jesus. Bem, já que nós vimos que é bíblico santificar o sábado, que a Bíblia inteira pede isso, você deve estar se perguntando, mas como se santifica o sábado? Bem, nós não temos na Bíblia um índex do que fazer e do que não fazer. Não tem detalhes sobre isso, até porque a Bíblia foi escrita há muitos anos e não tinha essa rotina que nós temos hoje. Mas existe um princípio. Em Êxodo capítulo 16, ou seja, antes dos 10 mandamentos já, existe uma passagem que nos dá um princípio para a guarda, a santificação do sábado. É aquela passagem do maná. Depois você lê o capítulo 16 de Êxodo e você vai ver com mais detalhes. Eu vou parafrasear aqui. Moisés disse o seguinte para o povo: todos os dias Deus vai mandar maná do céu. Maná era o pão que eles comiam todos os dias. Bem, de domingo a quinta, de domingo a sexta, caía maná do céu. E a ordem, lá em Êxodo 16, é que eles deveriam colher a porção só para aquele dia. Quem colhia a porção para guardar por dia
para guardar para o dia seguinte, apodrecia. Isso de domingo a sexta. Só que na sexta-feira a ordem que Moisés deu, inspirado por Deus, era a seguinte: na sexta-feira vocês pegam em dobro, porque no sábado não caía maná do céu. E impressionante, o maná guardado da sexta para o sábado não só não apodrecia, como ficava bem fresquinho, como se tivesse sido colhido naquele dia. Sabe, eu costumo dizer que até a padaria do céu parava no sábado. Mas falando sério, Deus deu uma clara demonstração da santificação do sábado quando não mandava maná do céu no sábado. Esse é um princípio. No sábado é dia da gente parar nossas atividades seculares, nossas atividades de ganho financeiro, nossas atividades de estudos e nos dedicar a atividades que exaltam o nome de Deus. Você pega esse princípio, aplica na sua vida e você estará santificando o sábado. Através do exemplo do maná, Deus nos deixou a lição de que devemos nos preparar para o sábado de tal forma que nossos afazeres corriqueiros não nos atrapalhem na adoração do dia santificado pelo Senhor. O dia anterior ao sábado deve ser feito dia de preparação, para que tudo esteja pronto para as suas horas sagradas. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo 16, 23. Muitos adiam negligentemente até o começo do sábado pequeninas coisas que deviam ter sido feitas no dia da preparação. Isso não se deve fazer. Todo trabalho negligenciado até o começo do sábado deve ficar por fazer até que ele haja passado. Vamos comigo para o texto de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso e honrar o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que quer, o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Aqui tem uma frase que eu gostaria de usar como princípio para a sua honra ao sábado. Vou te dar uma dica, tá? Você quer saber se aquela atividade é ou não adequada para o sábado? Faça a seguinte pergunta: isso que eu vou fazer, assistir ou qualquer outra atividade, é para a glória de Deus? É para a honra de Deus? Se o que você está fazendo no sábado aponta para a honra de Deus, então é uma atividade sabática, segundo Isaías 58:13, porque o sábado é dedicado completamente para a glória dele. É sempre muito perigoso criar uma lista de coisas que são permitidas e não permitidas no sábado. Esse não é meu papel aqui, mas a Bíblia é muito clara ao apresentar princípios que nos ajudam a escolher quais atividades nós podemos fazer no sábado e quais atividades nós não podemos fazer. A grande questão é se nós estamos submissos à palavra de Deus ou não. O critério de honrar a Deus no dia de sábado é um grande princípio para que nós possamos nos perguntar se nós estamos honrando ou não a Ele com aquela atividade que queremos praticar no seu santo dia. Portanto, estude a Bíblia, aprenda os princípios sobre o sábado e aplique esses princípios à sua vida, porque isso honrará o nome de Deus. O texto de Isaías, capítulo 58, diz que se a gente guarda o sábado como Deus pede, nós nos deleitaríamos nele, ou seja, seria um prazer. O sábado não é, nunca foi e nunca será um peso para aqueles que realmente compreendem a importância dele. O sábado é uma grande bênção e também um sinal de que nós buscamos a Deus em primeiro lugar.
É mais ou menos o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, sabe? O reino de Deus significa o reinado dele sobre nós, a soberania do rei sobre nós. E é o rei quem estabelece o dia sagrado. Portanto, guarde o sábado, é vontade de Deus. As promessas ainda não acabaram. Deus diz: te sustentarei com a herança de Jacó. Interessante, há muitos personagens ricos na Bíblia. Por que Jacó foi escolhido para compor esta promessa? Qual é a herança de Jacó? Bem, eu quero ir para a última linha do texto de Isaías 58, que fala sobre a guarda do sábado. Ele diz assim: e você andará pelos altos da terra, aqui no versículo 14, e se banqueteará com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você já se perguntou por que Deus disse que os guardadores do sábado teriam a herança de Jacó e não a de Abraão, de Davi ou sei lá, qualquer outra pessoa rica da Bíblia? Por que Jacó? Se você olhar para a história de Jacó, você vai perceber que o grande interesse de Jacó era na espiritualidade. Mesmo quando ele enganou seu irmão Esaú, ele queria a bênção da primogenitura mais do ponto de vista espiritual do que material. É tanto que ele foi embora e não levou nenhuma riqueza do seu pai. O que Isaías está tentando dizer para a gente é que os verdadeiros guardadores do sábado têm seu interesse nas coisas espirituais. E se você por acaso não guarda o sábado, você precisa começar a avaliar a sua vida. Será que seu real interesse são as coisas espirituais ou você está mais interessado nas coisas materiais desse mundo? Você viu comigo durante esse programa, o sábado é bíblico. Deus espera que nós o guardemos e agora a decisão é sua. Você vai obedecer a Deus ou não? Agora você já conhece a teologia do sábado, já conhece os motivos bíblicos para que o sábado seja um dia diferente, um dia santo. E depende de você se submeter à vontade de Deus ou continuar fora daquilo que Deus estabeleceu para você. O sábado é santo, porque Deus assim o estabeleceu. Nada pode mudar isso. A grande questão é: você obedecerá ao mandamento de Deus ou continuará distante daquilo que Ele estabeleceu como santo para você?